Olá, pessoal. Estaremos dando continuidade com as gravações junto aos docentes do Departamento de Biologia Aplicada à Agropecuária. Dessa vez falaremos um pouco com o professor Pedro Luiz da Costa Guiar Alves. E para dar início a essa entrevista, queríamos que o senhor falasse um pouco sobre a sua carreira profissional. Então, como foi a sua formação acadêmica e na FCAV hoje, qual é a vossa atuação? Bom, antes de mais nada, João, eu agradeço muito o convite de vocês por estar aqui hoje participando dessa entrevista, né, poder estar interagindo com todos vocês virtualmente, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando. Com relação à minha carreira acadêmica, eu me formei aqui na Unesp de Jaboticabal em 84, em Engenharia Agronômica, e depois, na sequência, fui fazer mestrado em Fisiologia Vegetal na Universidade Federal de Viçosa, e enquanto eu estava lá, abriu o concurso aqui para o Departamento de Biologia na área de Sistemática Vegetal. E aí eu vim para esse concurso e fui selecionado para ministrar aula em Sistemática Vegetal. E naquela ocasião, a gente entrava no ensino superior como auxiliar de ensino. Então, isso faz praticamente 34, 35 anos. Então, eu entrei aqui no departamento como auxiliar de ensino em Sistemática Vegetal, junto com a Maria do Carmo, a então professora de Sistemática Vegetal. Aí fiquei alguns anos, cerca de 20 anos, ministrando a disciplina Sistemática Vegetal. Tá? Logo após o mestrado, alguns anos após o mestrado, que naquela época não tinha tanta exigência de fazer uma pós-graduação, tanta cobrança, eu fiz o doutorado em Fisiologia Vegetal também, só que agora foi na Unicamp. Aí concluí o doutorado, né, já era docente aqui da casa, então, concluí o doutorado em Fisiologia Vegetal e continuei ministrando aula de Sistemática Vegetal. Tá? Nesse meio tempo, desde que eu entrei aqui no departamento, desde a minha graduação aqui na faculdade, eu tenho trabalhado com plantas daninhas, na parte de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas. Então, tanto mestrado quanto doutorado, infelizmente, não foram voltados para essa área, mas foram voltados para a fisiologia básica, sobretudo a parte de fotossíntese. Aí eu apliquei toda essa parte de conhecimento obtido na parte de fisiologia à área de plantas daninhas e venho desenvolvendo isso ao longo desses 34 anos. Após o doutorado, em 2002 e em 2006, eu realizei 2 pós-doutoramentos, ambos na Espanha, na Universidade de Cádiz, na área de Química Orgânica. Então, a área já aplicada à alelopatia, uma área voltada à biologia e manejo de plantas daninhas, mas focada à alelopatia. Então, você tem o fenômeno da competição, tem o fenômeno da alelopatia, e ambos fazem parte da interferência entre culturas e plantas daninhas. Tá? Então, depois desse pós-doutorado, pude um pós-doutorado que eu concluí em 2006, ao voltar da Espanha, eu fui remanejado para a área de Fisiologia Vegetal. Então, desde 2006, eu estou ministrando aula de Fisiologia Vegetal para os cursos de Engenharia Agronômica, Zootecnia e Ciências Biológicas. Então, resumidamente, foi essa minha carreira acadêmica aqui na faculdade. Bom, professor, a gente gostaria também de saber sobre o ramo de pesquisa que você trabalha na FCAV. Então, Milena, como eu falei, desde o início eu trabalho com plantas daninhas, mato, para alguns, né? Então, na área de biologia e manejo. Na área de biologia, as linhas de pesquisa no laboratório, que a gente tem um grupo de pesquisa aqui que se chama Laboratório de Plantas Daninhas, ou LAPDA, né? E nesse grupo de pesquisa nós trabalhamos com essas duas vertentes, biologia e manejo. Na vertente de biologia, a gente estuda o processo de competição, então como uma planta daninha pode competir com uma cultura e vice-versa. Trabalhamos com a parte de alelopatia, então é a interferência química entre plantas, uma planta liberando uma substância que poderá interferir no crescimento de uma outra planta. E conhecendo processos que envolvem germinação, crescimento, desenvolvimento das plantas, a gente faz todo o manejo da planta daninha. E na parte de manejo, esse manejo pode ser na forma cultural, explorando as potencialidades da cultura em suprimir a planta daninha. Trabalhamos com manejo físico, por exemplo, a solarização do solo,
que é uma prática física que não contamina o ambiente, no manejo dessas plantas daninhas, um manejo químico, empregando herbicidas naturais ou sintéticos. Então, a gente tem parceria com empresas da área para desenvolvimento de pesquisa, para registro de produtos junto ao Ministério. Nós somos credenciados junto ao Ministério da Agricultura para o desenvolvimento dessas pesquisas. Então, com a parte de produtos naturais, alha, alopatia, nós fazemos fracionamento de substâncias, isolamos substâncias de plantas, visando essas substâncias como herbicidas naturais. Eles sozinhos ou eles em mistura com herbicidas comerciais, de forma a ter um aumento na eficácia com um consequente menor impacto ambiental. Então, essas são as principais linhas de pesquisa que tem no Laboratório de Plantas Daninhas, que é o laboratório que eu coordeno, um laboratório que tem um site dele na internet, né? E agrega alunos de graduação, pós-graduação, tem outro docente, que é o Silvano Bianco, que está vinculado. E a área de plantas daninhas da faculdade, retomando um pouquinho o passado, ela foi muito forte, né? Tínhamos na época o professor Pitelli, hoje aposentado, o professor Durigan, que foi nosso reitor, ele faleceu. Tínhamos a Maria do Carmo, tem o Silvano Bianco, e tem outros docentes que formavam um grande grupo aqui. E aí criou-se esse grupo de pesquisa, na época ligado ao NEPEAN, e aí com a aposentadoria do professor Pitelli passou a ser Lápida, sob a minha coordenação. Teria algum projeto que o senhor foi orientador e que o senhor gostaria de citar, por exemplo, foi marcante para o senhor trabalhar junto? Ô, João Vitor, tem um monte de projetos, né, nesses 35 anos praticamente de docência e pesquisa aqui na faculdade. Nós desenvolvemos vários trabalhos de pesquisa em todos os níveis, desde iniciação científica até pós-doutoramento. E vários desses projetos, assim, me deram prazer. Não só prazer em estar formando essas pessoas, porque aqui no laboratório já passaram centenas de alunos, mas tem projetos de pesquisa, por exemplo, que reverteram em benefícios à sociedade, diretamente. Por exemplo, tem um na área de ciências biológicas, que é obtido de um extrato de planta, uma planta que nós estamos trabalhando ainda com ela. Essa planta apresenta o potencial de uso como herbicida. Ela foi, assim, trabalhada no laboratório, ela foi fracionada no laboratório. Então, essas frações foram purificadas, alguns compostos foram obtidos, e alguns desses compostos têm ação herbicídica, tá? E outros desses compostos, um aluno da biologia viu que tem ação contra câncer também. Então, esse trabalho foi feito em parceria com a Unicamp, testando alguns tipos de tumores, células tumorais, e mostrou que tem uma ação potencial muito grande no controle de determinados tipos de câncer. Então, precisa dar continuidade a esse trabalho. Mas, para mim, foi muito prazeroso você trabalhar com uma planta ela é ornamental, ao mesmo tempo ela é invasora, e ela tem uma riqueza química que permite ser muito, muito explorada para fins de fármacos, para fins agronômicos. Então, muito interessante isso, assim, deu muito uma realização. Isso resultou em trabalhos de iniciação científica e teses de doutorado. A gente poderia explicar alguns fenômenos da natureza, por exemplo, por que a morte de determinada planta, seja um herbicida ou não, suprime o crescimento de uma outra planta. Então, nós desenvolvemos alguns trabalhos e a gente conseguiu ver, por exemplo, no caso do capim braquiária, que o controle dele com o glifosato, se você não aguardar alguns dias após a morte da planta, você tem problema, porque na composição da braquiária tem algumas saponinas esteroidais e tudo mais, que poderão dar problema para a cultura subsequente. Então, assim, os trabalhos na área de alopatia, em particular, me dão, assim, um prazer, porque você tem uma aplicação prática e, ao mesmo tempo, você explica alguns fenômenos que são observados na natureza, como o domínio de determinada espécie, por que determinada espécie é incompatível com outra espécie. Então, assim, são vários trabalhos, são várias linhas de pesquisa, né, nessa área de alelopatia, ou várias espécies que estão sendo estudadas na área de alelopatia, que particularmente me realizaram. Tá? Então, é difícil eu individualizar um projeto. Sim, nós somos um grupo muito forte na área de amendoim. Nós tivemos várias conquistas de conhecimentos que foram aplicados ao setor, como, por exemplo, período de interferência de plantas daninhas na cultura do amendoim, densidade crítica, espécies que são mais agressivas.
quais são os herbicidas que podem ser melhor utilizados, quando devem ser utilizados. O mesmo nós fizemos com o eucalipto também. Nosso grupo é muito forte em eucalipto. Somos referência no Brasil também em eucalipto. Então, assim, é difícil eu individualizar, João Vitor, um único projeto que tenha realizado. Os alunos que iniciarem estágio com você, eles vão ter contato com quais tipos de material, o que eles devem fazer, o que vão estudar? Helena, assim, normalmente, quando um aluno vem estagiar no laboratório, nós tivemos aqui estagiários, temos, né, de ciências biológicas, zootecnia e agronomia, principalmente. O aluno chega, ele passa a se entrosar com o grupo. O grupo ele é grande, hoje tem mais de 30 pessoas atuando junto ao laboratório em ambiente externo e interno, né, trabalhos de campo, trabalhos de laboratório. Então, a pessoa que está começando o estágio, ela passa a conhecer os demais elementos do grupo, ela passa a acompanhar alguns desses elementos, algumas vezes com a supervisão ou a orientação de pós-graduandos. Então, esse aluno passa a conhecer as nossas linhas de pesquisa. Então, normalmente, o aluno começa o estágio sem ter o conhecimento básico, ele começa cru. E aí ele acompanha um outro aluno que já está um pouco mais adiantado no desenvolvimento de um trabalho, por exemplo, de competição. Aí depois ele muda para um trabalho de herbicida, depois ele muda para um trabalho de alelopatia. E aí, nesse conhecimento que ele vai tendo de cada uma das linhas de pesquisa, ele vai vendo com a qual ele se identifica mais. E a partir disso, ele passa a se dedicar integralmente mais a essa linha de pesquisa. O que eu prezo muito aqui no nosso grupo é o trabalho em grupo. Então, eu faço questão que os alunos se ajudem. Então, quando eles vão montar algum trabalho ou desmontar algum trabalho, nós temos um grupo no WhatsApp, eu fico insistindo para que eles convidem os demais alunos para participarem, porque a ajuda mútua ela é muito salutar. Quem está ajudando também está aprendendo. Então, além de poupar trabalho e tempo daquele que está montando ou desmontando o trabalho, aquela pessoa, ao manusear, ao conversar, está adquirindo conhecimento, tá? Então, isso, a gente preza muito pelo trabalho em grupo. Então, o estagiário, ele começa conhecendo essas linhas, daí, depois, quando ele tem uma certa maturidade, o que não demora muito, até que é rápido isso, ele assume um trabalho próprio, naquilo que ele quer fazer, ele começa a desenvolver esse trabalho próprio, e aí, baseado no andamento desse trabalho, a gente começa a pleitear bolsas. Então, a gente pode pleitear bolsa, PIBIC do CNPq, bolsas de iniciação científica da FAPESP, ou bolsas vinculadas a empresas. Então, aí o aluno passa a crescer, e ele amadurece, e às vezes monta o trabalho de conclusão de curso dele aqui, finaliza o estágio com um belo trabalho. Inclusive, vários elementos do laboratório já foram premiados, tanto aqui na faculdade, como melhores TCCs, como em congressos também. Professor, ainda sobre estágio, existe alguma preferência sua por discentes de algum curso dentro da FCAV ou é algo mais vasto assim? Não tem preferência não, João Vitor. Como eu falei, é um pouco eclético aqui, né? Nós temos alunos das ciências biológicas, da zootecnia e da agronomia pela área de trabalho. Eu já tive estagiário da administração também aqui, tive 2 estagiários da administração, tá? Então, dificilmente vou ter da veterinária. Mas eu tenho, inclusive, estagiários de fora da faculdade, de outras faculdades da região, que fazem estágio ou de férias ou curricular aqui. Então, eu não tenho preferência, não. Eu tenho essas linhas de pesquisa, então o estagiário vem, como eu falei, ele começa a se entrosar. Se ele se identifica com a nossa linha de pesquisa, por vontade própria, ele acaba ficando. Se não se identificar, não há problema algum, ele pode mudar de estágio, né? A gente ajuda até a achar outras oportunidades para eles. Certo. Tem algum requisito básico para poder estagiar com o senhor? Não, não tem. Talvez até eu tenha que pôr, viu, Helena? Porque, como eu falei, estou com mais de 30 estagiários aqui da iniciação científica e aperfeiçoamento e treinamento, fora pós-graduandos. Há um limite físico do laboratório, né? E há um limite físico meu também de poder acompanhar todos os alunos. Mas não existe um pré-requisito. Talvez eu tenha que fazer um processo de seleção, como outros laboratórios fazem, para que o aluno possa ter uma triagem e eu trabalhar com um grupo menor de alunos e talvez mais identificados com a linha de pesquisa em si.
Tem alguns, como eu falei, eles entram tão crus que eles não sabem nem o que é uma planta daninha. E aí, a partir da convivência, eles passam a ter conhecimento da área. Talvez se eu fizer uma triagem já exigindo isso, que tenha um pouquinho de conhecimento em fisiologia vegetal tal, eu consigo trabalhar com um grupo menor. Mas, no momento, eu não tenho pré-requisito algum, nenhuma exigência com relação aos alunos que vêm estagiar aqui no laboratório, não. O senhor, como para finalizarmos essa entrevista, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para incentivar as pessoas a se importarem mais com a ciência? A mensagem para se voltar mais à ciência? João Vitor, não sei, a ciência me encanta, né? Desde pequeno, sempre fui um curioso. Então, acho que a curiosidade faz parte de um bom pesquisador. Fora outras virtudes, né, como perseverança, responsabilidade, dedicação e coisas do tipo. Mas, assim, a ciência constrói conhecimento. A ciência constrói um país, uma nação. Vocês estão vendo o momento que a gente está vivenciando, né, nessa época de pandemia, com N conflitos, vários conflitos, inclusive questionando o que a ciência propaga mundo afora. O negativismo que impressiona a gente, sabe? Então, eu acho assim, a ciência é o alicerce nosso do nosso conhecimento, do nosso saber, da nossa sociedade. Então, eu acho que a ciência tem que ser melhor vista, tem que ser melhor difundida. Então, inclusive, em níveis de escolaridade menores, como alguns programas foram criados, como a CAPES, onde a gente tem um PIBIC Júnior, com o CNPq também. Então, eu acho que esses incentivos são dados em prol da ciência, quando a pessoa está ainda se formando, né, no processo de aprendizado. Talvez mude um pouco a mentalidade do povo brasileiro com relação à importância da ciência. Porque, para muitos, a ciência nada mais vai criar um remédio, por exemplo. E a ciência é muito mais do que isso. Nós temos a ciência nas 3 grandes áreas. Então, isso tem que ser muito bem contemplado, muito valorizado. Então, acho que a ciência ilumina a cabeça de todos. Abre a cabeça para o mundo todo, se universaliza, um monte de coisa. Então, a ciência traz muitas virtudes às pessoas. Então, assim, eu adoro a ciência, como eu falei para vocês, né? E desde criança, adoro pesquisar, adoro saber os porquês todos. E se ninguém tiver essa curiosidade para saber os porquês, nós vamos ser um bando de marionetes na mão de não sei quem. Então, nós temos que ter um senso crítico próprio, gerado pela ciência. Eu só espero isso da geração de vocês e outras gerações futuras também.